A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o Mateus, sou um dos professores aqui da Assembleia de Deus Ministério do Sopro Divino, em Mauá, no estado de São Paulo. Quero agradecer mais uma vez a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estar aqui, ajudando os professores a lecionarem as suas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a lição 6 do quarto trimestre da revista de 2024. Espero que Deus nos conceda uma excelente gravação, para que nós possamos ajudar você a entender a palavra de Deus e também, se você for um professor, a dar a sua aula para os seus jovens. Amém? O textuário da lição, o primeiro título, o título da lição é A Natureza da Sabedoria e o Sentido da Vida. E nós temos o textuário que é porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 35. Resumo da lição. A sabedoria estava em antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra acha a vida e o seu propósito. E aí nós temos 3 objetivos nessa lição. Você, como professor, precisa mirar, alcançar esses 3 objetivos, que é compreender que Deus é a fonte geradora de poder, mostrar os privilégios que a sabedoria traz e conscientizar a respeito do real sentido da vida. E aí nós temos um texto aqui para a leitura bíblica em classe, que está no próprio livro de Provérbios, capítulo 8, dos versículos 22 a 31. Nós sempre orientamos, se não for possível ler todos os textos da revista, priorize o textuário, a leitura bíblica em classe, a introdução. Às vezes você tem pouco tempo para dar a sua aula, e aí, se você ler todos os textos da revista, talvez você não vai conseguir explicar devidamente, como você quer explicar o texto, os textos, o verdadeiro objetivo da lição. Então, priorize o texto bíblico, priorize essa leitura bíblica em classe, o textuário, que a sua aula ela vai ser bem dada. Leitura bíblica em classe, Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 31. E a introdução. Nesta lição estudaremos uma seção de provérbios, considerada o coração do livro. Ela apresenta a sabedoria em primeira pessoa, mostrando que ela estava antes e durante o processo criativo de Deus, gerada e ungida pelo Criador. Essa sabedoria, quando está presente em nós, traz sentido e segurança para o caminho. Por isso, quando a encontramos, na verdade, achamos a vida e o seu sentido. Nós vamos ver aspectos aqui relacionados ao capítulo 8 de Provérbios, dos versículos 22 a 31. É justamente a leitura bíblica em classe. E nós temos aqui o primeiro tópico, Deus, a fonte geradora de sabedoria. Nós precisamos entender que o livro de Provérbios é considerado o livro de sabedoria, tá? O livro de sabedoria. O texto áureo do livro de Provérbios sobre sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tudo gira em torno aqui da sabedoria, no livro de Provérbios. E mais uma vez, então, nós vamos falar sobre sabedoria, aqui no capítulo 8. Por isso é importante que, durante a semana, você incentive os seus alunos a lerem o capítulo 8, tá bom? Do livro de Provérbios, para que eles estejam bem inteirados do assunto. O subtópico 1 é a importância de Provérbios, do capítulo 8, dos versículos 22 a 31. O primeiro subtópico nos traz a informação que esses versículos são considerados pelos estudiosos como os mais importantes do livro. E agora, por que ele é considerado, esse texto é considerado o mais importante? E aqui nós temos uma boa sugestão para você dar para os seus alunos, para você fazer com seus alunos aí, lendo o texto, falarem para eles tentarem entender o porquê que este texto é considerado como o mais importante. Dê um desafio para os jovens, para os seus alunos, para que eles pensem um pouco, para que eles raciocinem, para que eles tenham essa ação de ler o texto e tentar entender o texto, e tentar ver por que ele é tão importante para o livro de Provérbios, E aí está a resposta, porque o texto traz uma bela descrição
da origem da sabedoria. Né? No texto, a sabedoria se torna uma pessoa. Quando nós lemos esse desde o versículo 1 até o último versículo, a sabedoria ela se torna como se fosse uma pessoa, ela fala como uma pessoa. A sabedoria ela é descrita aqui na primeira pessoa. Então nós vamos encontrar ela falando de si mesma. É óbvio que Salomão falando, né, coloca a sabedoria na primeira pessoa. E nós vamos observar isso nos versículos. Por exemplo, se nós formos aqui na leitura bíblica em classe, texto bíblico, o versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. A pessoa talvez ela lê esse texto aqui e ela, sem entender, ela talvez entenda que é Salomão que esteja falando isso. Mas na verdade é a sabedoria, como Salomão entende que a sabedoria está dizendo. Salomão ali sendo conduzido pelo Espírito Santo, escrevendo isso aqui, ele coloca a sabedoria na primeira pessoa, ok? E aí uma coisa muito interessante é que esses mesmos conselhos que nós vemos aqui no capítulo 8, nós observamos também lá em Provérbios capítulo 1, versículo 20 até o 33, tá? Nós vemos que ali a sabedoria ela também dá conselhos na primeira pessoa. Ela fala como se fosse uma pessoa e ainda tem um certo peso, eu acho até que maior do que aqui no capítulo 8. Tá? Então seria um texto bacana aqui para vocês também, né, professores, lerem em sala de aula para ajudar a darem essa aula aqui. Nós temos aqui também um ponto muito importante relacionado ao versículo 22, que diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Eu achei interessante a palavra caminhos aqui, porque a Bíblia ela fala muito a respeito de caminhos, né? Por exemplo, Provérbios 1,15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Também Provérbios capítulo 1, versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus conselhos. Nós percebemos lá no Salmo 1, que fala muito a respeito de caminho, né? No Salmo 1 e outros textos da Bíblia que falam a respeito de caminho. Quando a Bíblia aqui fala caminhos, os caminhos de Deus, está falando das ações de Deus, das atitudes de Deus. Então, em muitas partes na Bíblia, quando a Bíblia fala caminho, está falando das atitudes das pessoas, né? Por exemplo, aqui no versículo 15 do capítulo 1, diz assim: filho meu, não te ponha a caminho com eles. Ou seja, não tem as mesmas atitudes que eles. No versículo 31, portanto, comerão do fruto do seu caminho. Ou seja, eles colherão os frutos das suas ações. Ou seja, eles terão a consequência das suas atitudes, das suas ações. Então aqui está falando das ações de Deus. Os caminhos de Deus são as ações de Deus. Vamos para o subtópico 2. A sabedoria gerada e criada por Deus. Qual é a origem da sabedoria? Parece até meio óbvio, né? Que vem de Deus, é óbvio. Mas a questão não é essa de Deus ter criado a sabedoria ou não. É que no versículo 22 diz assim: o Senhor me possuía. E isso dá a entender que a sabedoria já existia e Deus possuiu ou passou a adquirir a sabedoria. Né? Tem um sentido meio dúbio aqui. Mas nós entendemos que, apesar desse sentido dúbio, é óbvio que Deus criou a sabedoria. É que a sabedoria aqui está dando essa descrição. Salomão, falando da sabedoria na primeira pessoa, ele fala de uma forma com que parece que a sabedoria já existia independentemente de Deus. Não, mas Deus criou, tá? Deus criou. Tanto é que nos versículos 23 a 26, nós vemos que a sabedoria, falando dela mesma, ela fala assim que ela foi criada antes da criação. Ou seja, Deus já tinha a sabedoria em si mesmo, porque ele é a própria sabedoria e ele a utilizava, tá? E antes da criação, a sabedoria já estava em Deus. Então a sabedoria é um conceito claro e comum dos teólogos, que a sabedoria é antes de toda a criação.
tá certo? E aí, no subtópico 3, a sabedoria e o processo de criação, nós temos uma descrição aqui a respeito da sabedoria, no versículo 27, que diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. O que quer dizer isso aqui? Quando a sabedoria está falando isso, olha, eu estava com Deus, né? Quando Deus estava fazendo tal coisa, eu estava com Deus. Isso são atos de sabedorias que são reveladas por meio das ações de Deus na criação. Quando Deus estava fazendo ali, Deus estava fazendo atos de sabedoria. Por quê? Tudo que Deus faz ou fez é tudo muito sábio. Então é por isso que a sabedoria fala assim, olha, quando Deus estava colocando um fim e determinando até onde o mar poderia ir, isso era um ato de sabedoria, eu estava lá. Então, nós podemos entender esse texto como atos da sabedoria ou atos de sabedoria de Deus. Ok? Tópico 2, o privilégio que a sabedoria traz. Subtópico 1, a beleza de saber. A beleza de saber. Nós somos os únicos da criação que nós temos a capacidade de raciocínio. Os únicos. Só nós podemos pensar. A não ser os anjos que estão no céu, mas aqui na terra só nós podemos pensar. E a nós foi concedida a dádiva da sabedoria. A dádiva da sabedoria. Nós já discutimos aqui em outras lições o que é sabedoria. É saber a melhor atitude, é saber tomar a melhor atitude em determinadas ocasiões. A sabedoria ela se diferencia da inteligência, por quê? A sabedoria ela diz mais, ela está mais relacionada com a atitude aplicada com aquilo que nós sabemos. Agora, a inteligência é o acúmulo de informações, é uma pessoa que sabe muita coisa. Ela sabe muita coisa. Agora, a sabedoria não. A pessoa ela precisa saber e ainda aplicar aquilo que ela sabe. Né? Então, a sabedoria foi uma dádiva de Deus para o ser humano. Deus não deu sabedoria para os animais. Deus não deu sabedoria para as plantas. Deus não deu sabedoria para as estrelas, os planetas, por exemplo. Mas nós tivemos a capacidade de raciocinar e por isso nós podemos ter a sabedoria, algo que Deus utilizou em toda a criação, né? Algo vindo de Deus para as nossas vidas. Subtópico 2, a beleza de aplicar a sabedoria à realidade. E é isso que é maravilhoso. A sabedoria ela está diretamente ligada à sua aplicação. A sua aplicação. Eu só sou sábio verdadeiramente, não porque eu sei de muita coisa, mas eu sou sábio exatamente quando eu consigo aplicar aquilo que eu aprendo. As informações que nós adquirimos ou aquilo que a Bíblia nos ensina mais diretamente. Eu só sou sábio quando eu consigo aplicar aquilo que a Bíblia diz para nós fazer. E aí, quando nós vemos aqui, por exemplo, uma referência bíblica que está em Mateus capítulo 7, 24 e 25, que fala que aquele que edifica, né, que o tolo é assemelhado àquele que edifica a sua casa sobre a areia, tá? E que vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade e a derruba. Então a sabedoria é isso, é você saber aplicar na tua vida tudo aquilo que Deus nos ensina. Subtópico 3, a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Qual seria a lógica de nós termos muita sabedoria de muitas coisas, saber como viver, se nós não soubéssemos o propósito da vida, do porquê Deus criou todas as coisas? Então a sabedoria, ela nos ajuda a entender qual o propósito de todas as coisas. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o ser humano? E aí, por meio da palavra de Deus, nós entendemos que o propósito de todas as coisas, o fim de
todo o homem, de toda a criação, é glorificar o nome do Senhor. A sabedoria nos ajuda a ter a consciência do propósito de todas as coisas. E isso é maravilhoso. Uma pessoa, ela não é sábia se ela souber de tudo relacionado às coisas terrenas e não souber o sentido da vida. Ela precisa entender o propósito das coisas. Por que as coisas existem? Ou, principalmente, qual que é o propósito dela aqui na Terra? E aí nós já encaminhamos aqui para o tópico 3. Por quê? O tópico 3 diz assim, conscientizando-se do sentido da vida. E o subtópico 1, é sábio compreender o sentido da vida. Uma pessoa sábia, ela entende o sentido da vida. Por meio da sabedoria de Deus, nós podemos entender o sentido de todas as coisas e entender que Jesus é o centro. A sabedoria que vem de Deus, ela nos ajuda a entender que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. E aí, a sabedoria verdadeira, ela é uma sabedoria retirada da palavra de Deus. Uma pessoa, ela pode ter sabedoria parcial da palavra de Deus. Mas o ideal é que, mediante a ação do Espírito Santo, ela tenha acesso à sabedoria completa de Deus, que é toda a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que toda a palavra é apta, toda a palavra é inspirada, toda a palavra serve para nós e é para nós, e nós devemos ter acesso a ela, meditando nela dia e noite. Então a sabedoria nos ajuda a compreender o sentido da vida. E aí, sabendo o sentido da vida, a gente se coloca, puxa, já que eu compreendo o sentido da vida, que a minha vida tem como centro Jesus Cristo, que eu fui feito para Jesus, para glorificar a Jesus, para glorificar a Deus, qual que é o meu papel na vida? Qual que é a minha vocação? O que eu vou fazer na minha vida que vai glorificar o nome do Senhor? O que eu vou fazer que vai contribuir para a obra do Senhor? Qual que é a sua vocação? A sabedoria te ajuda a entender isso também. Qual é a sua vocação relacionada ao projeto de Deus? E aí nós observamos, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo falando a respeito da pregação, que para ele era a sua grande vocação, ele nasceu para isso. Ele nasceu para pregar o Evangelho. Ele nasceu para pregar o Evangelho. E talvez, não somente no sentido ministerial, Deus tem um projeto profissional para glorificar o nome dele na sua vida. Talvez ele queira que você seja um prefeito, um vereador, um engenheiro, um contador, um médico, para que por meio dessa profissão ele seja glorificado na sua vida. Então você precisa descobrir com a sabedoria de Deus qual é a vocação de Deus para a sua vida. Subtópico 3, o Espírito Santo gerando motivação. A ação do Espírito Santo para nos dar a sabedoria vinda do Pai para nós. O Espírito Santo que nos convence, a palavra diz isso, né? O Espírito Santo que nos convence, e por meio desse convencimento, ele derrama sabedoria por intermédio do conhecimento da palavra de Deus. Por intermédio da palavra de Deus. E aí nós temos um exemplo aqui na revista, em Êxodo 31, Deus encheu a Bezalel com o seu espírito, juntamente com Aholiabe. E aí ele fez trabalhos artísticos no tabernáculo. Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito Santo agindo na vida de um homem para que ele pudesse fazer não coisas ministeriais, né? Não coisas espirituais, mas uma coisa material para contribuir com a obra do Senhor. Tá certo? É o Espírito Santo que opera essa sabedoria em nós, né? É o Espírito Santo que aplica essa sabedoria em nós para que nós venhamos tomar as melhores decisões. Amém? E aí nós chegamos na conclusão. Qual é o sentido da sua vida? Talvez você demore alguns meses ou até mesmo alguns anos para responder assertivamente. Mas você tem um propósito dado por Deus para viver. Por isso, busque a sabedoria em Deus para estar consciente do propósito da sua vida. Então, todas as escolhas que você fizer, seja do ponto de vista afetivo,
seja do ponto de vista profissional e ministerial, devem ser coerentes com o propósito consciente da sua vida em Deus. A sabedoria nos leva a buscar o sentido da nossa vida, o propósito, a vocação. Talvez você não saiba o que você quer fazer, o que você precisa fazer. Mas aí nós oramos então pela sua vida para que o Espírito Santo derrame sabedoria na sua vida para que você possa entender todas essas coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero que essa aula tenha ajudado você. E se você gostou dessa aula, curta, comente, compartilhe. Se você não nos segue, siga-nos neste canal que vai nos ajudar muito. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.